A grande frustração é você olhar para pessoas que têm potencial e elas não estarem dispostas, elas se contentarem com menos. É como você olhar para uma pessoa que claramente decide ter menos da vida, menos do que o potencial dela. Olá pessoal, estamos de volta com Na Trincheira, onde a gente conversa sobre assuntos de liderança, e hoje a gente vai conversar sobre um assunto bem importante, que é a formação de sucessores. Wilson, como é que é essa história de que um líder precisa formar alguém para ocupar o seu lugar? Não parece ser um gol contra, né? Vou formar alguém e o que vai ser de mim? Como é que é esse negócio de formar sucessores? Eu acredito que a gente só cresce, né, a partir do momento que a gente consegue trazer pessoas para ocupar a nossa posição, porque se a gente é imprescindível naquela posição, não tem outra pessoa, né, a gente vai ficar nela, porque como é que a gente vai crescer, né? A empresa sempre vai precisar de nós naquela posição, e aí você não consegue ir para posições de maior valor agregado, você não vai conseguir evoluir na sua carreira. Então, muitos líderes, inclusive, não evoluem suas carreiras, não evoluem profissionalmente por falta de sucessão. O outro aspecto em relação a isso é justamente o fato de você trazer pessoas boas, né, que têm capacidade de sucessão, te ajuda a fazer mais e melhores entregas com menos esforço, né? Porque você está trazendo pessoas de alta capacidade. Então, obviamente, o resultado global da sua área, daquilo que você toca, vai ser muito maior, porque você está trazendo pessoas boas com capacidade de ocupar o seu lugar, né? Então, essa deve ser a boa prática, né? O grande desafio nessa história é encontrar essas pessoas, né? Encontrar pessoas que queiram e encontrar pessoas que estejam dispostas a pagar o preço. O grande desafio é encontrar pessoas ou o grande desafio é formar essas pessoas? Eu acho que as duas coisas estão relacionadas, né? Porque quando eu afirmo que são pessoas que queiram pagar o preço é justamente o preço da formação, né? O preço do preparo. Então, eu brinco aqui na DB1, eu faço bate-papo com o presidente, né? E todo mundo que chega na empresa, eu converso com eles até hoje, né? E eu sempre falo que qualquer um que está chegando aqui hoje pode ser presidente no ano seguinte ou no mês seguinte, não tem nenhum problema. Mas tem um descritivo de função, tem conhecimentos, tem áreas que precisam dominar, atitudes que precisam ter, né? Que a pessoa precisa cumprir e dar cheque, né? Se tiver todas essas capacidades, ela pode ser presidente, né? E estou ávido, inclusive, para fazer a minha sucessão. Agora, a hora que as pessoas olham tudo que tem para fazer, daí as pessoas falam, nossa, mas aí vai demorar bastante tempo. Eu falo, bom, aí já é um problema meu, né? Existe um preço a ser pago, existe algo que eu trilhei, que eu desenvolvi, né? E que eu preciso que o sucessor minimamente trilhe isso e mais alguma coisa, né? Porque a empresa do futuro não é a que trouxe até aqui. Provavelmente quem vai me suceder vai ter que lidar com temas muito mais complexos, com temas muito mais desafiadores do que os temas que eu lidei no passado, né? Então, vai precisar de um pool de conhecimentos para levar a empresa para o próximo round, um pool de preparo para levar a empresa para o próximo round, né? E aí você precisa encontrar pessoas dispostas a ter esse preparo, a passar por áreas, a enfrentar desafios, a buscar conhecimentos externos, treinamentos, autodesenvolvimento, né? Viajar, deixar a família, participar de evento, né? Numa posição, por exemplo, de presidente, eu sempre falo que ponto fraco e ponto forte você trata na empresa, né? São os problemas, né, que você tem, né? Que são os pontos fracos. Mas oportunidade e ameaça é fora, certo? Então, o que você está fazendo fora da empresa? Quanto tempo você passa fora da sua empresa, né? Para buscar aprendizados, né? No meu caso, por exemplo, fiz muito trabalho voluntário, inclusive, associação comercial, outras entidades, enquanto liderança, para ter contato com outras pessoas e outros empresários. Aí você olha para um liderado seu e fala, bom, beleza, quantas horas essa pessoa já teve de voluntariado, quantas horas já teve de contato com outras
lideranças para oxigenar a sua liderança, né? Então isso tudo tem um esforço. Qual que é o esforço? O esforço, em vez de eu estar na minha casa confortavelmente, eu estar estudando, eu estar num trabalho voluntário, ou estar num treinamento, ou estar numa viagem, por exemplo, né? Então tem um preço a ser pago, né? Ou estar em contato com o cliente para conhecer mais da realidade daquele negócio, em vários clientes, não só um cliente, mas em vários clientes ao mesmo tempo, conversando com mais clientes para ter mais contato daquele business e daquele negócio. Então, o desafio, na minha opinião, é encontrar pessoas, sim, mas pessoas que estão, não que querem, mas pessoas que estão dispostas a pagar esse preço, que é esse esforço de preparo, que vai exigir conhecimento, vai exigir discernimento, vai exigir desenvolvimento emocional, vai exigir desenvolvimento em várias áreas do conhecimento, e se eu pegar no caso aqui da DB1, em vários aspectos, né? Inclusive físico, porque a DB1 é uma empresa que exige bastante, né, da pessoa, intelectual, emocional e espiritual, né? No nosso contexto, todas essas dimensões precisam ser desenvolvidas. Uhum. Eu acho que ficou bem claro essa questão de o preço a ser pago, né? Tem que ter um sacrifício pessoal, talvez, né? Tem que ter um engajamento, a pessoa tem que fazer por onde, ela tem que ter atitude, né? Então, esse lado da formação de sucessores, né? Dessas características que a pessoa precisa ter, eu acho que você pontuou bem. Mas eu queria entender o outro lado, né, da formação dessas pessoas, né? Como é que a gente forma um sucessor? Tem técnica para isso, né? Como você tem formado os seus sucessores ao longo da sua carreira aí de mais de 20 anos, 30 anos talvez? Legal. Eu acho que durante essa jornada eu sempre fui enfrentando o desafio de fazer uma sucessão, e o negócio ele foi crescendo e eu consegui vir assumindo outras posições. Se a DB1 nasceu como uma fábrica de software, e a gente nasceu fazendo projetos, então eu comecei como gerente de projeto. A DB1 nada mais era do que um gerente de projeto tocando o seu negócio, que exigia ali determinadas capacidades. À medida que a gente foi gerenciando vários projetos, eu tive que fazer formação de gerentes de projeto e eu gerenciar gerentes de projeto. Então foi o primeiro round, né, fazer a sucessão de líderes de pessoas para líderes de líderes. Uhum. Né? Então é o primeiro grau ali de trabalho e formação de sucessão ao longo dessa história. Enquanto eu não formei esses líderes, né, eu não conseguia dar o próximo passo, e a operação consome muito, né? Existem, além da vertente da formação nessas dimensões que eu falei, o processo intrínseco, ele envolve a seguinte forma: a primeira fase é você se colocar numa posição onde você está fazendo, né? E as pessoas estão observando você fazer e o porquê que você está fazendo aquilo, né? Então existe quase que um processo de acompanhamento, né? Eu fiz isso enquanto gerente de projeto, na hora de transitar projetos para determinadas pessoas, então você vai pareando a função, e fiz isso recentemente quando consegui transferir parte da operação para o meu sócio, que é o Alexandre, onde ele assumiu uma vice-presidência, e a gente pareava a nossa atuação, a gente atuava junto em várias frentes, então quase um ano atuando juntos, né, nos mesmos temas. A partir desse momento, o segundo round, a pessoa ela assume a frente e você observa, e você acompanha essa pessoa, você tira dúvidas dessa pessoa, né? E a terceira fase essa pessoa está solta e você fica mais numa posição de mentor, né? E de acompanhamento. Então são 3 fases normalmente que eu sigo, que tem me ajudado a fazer a sucessão, né? Obviamente, dada a velocidade de crescimento do negócio, eu tenho ainda passos que eu preciso dar, eu estou atrasado em relação às sucessões que eu tinha planejado, né? Efetivamente. Agora, nada disso aqui que eu estou falando faz sentido se a primeira pergunta não tiver sido respondida. Quem?
Começa pelo quem? Quem vai ser essa pessoa que eu vou investir? E por quanto tempo e até onde ela vai? E quais são os critérios? Você já falou. Pessoa querer, tá disposta a pagar o preço, né? Certo. O que mais? Inteligência. Capacidade de pensar e resolver coisas que nunca foram resolvidas antes. A construir pensamentos, né? A construir ideias. A outra coisa é capacidade técnica. A pessoa precisa conhecer do negócio. Quando eu falo conhecer do negócio, nós estamos falando ainda, a gente que trabalha com tecnologia, tem várias unidades de negócio, a gente precisa dominar o que a gente está fazendo, né? Quando eu falo dominar o que a gente está fazendo, se eu fizesse um carro, eu sei, né, como funciona o motor, eu sei como fazer um motor, embora eu não faça o motor, ok? No nosso caso, que é software, eu poderia dizer que a gente, ainda dos novos produtos que a gente lança, a gente olha para a arquitetura do sistema, a gente olha para a modelagem do banco de dados, a gente olha para aquilo que está nascendo, para ver se isso está nascendo já bem estruturado e isso tem um potencial de duração de longo prazo. Então precisa de conhecimento técnico em cima daquilo que você lidera, ok? E obviamente precisa de uma alta capacidade em termos de relações humanas, né? Em termos de capacidade de liderança e relações humanas, né? Então isso tem coisas que a pessoa já vem se preparando nisso ao longo da vida, tem que haver um interesse de se envolver nesse ambiente em termos de relações humanas. E o último, obviamente, é a cultura, né? A cultura tem que estar extremamente enraizada nessa pessoa, né? Ela precisa ser uma referência nesses comportamentos, porque a cultura precisa ser preservada e não pode transacionar em função de um diretor ou de outro, né? Ou a pessoa que está liderando uma determinada equipe, a cultura daquela equipe vai mudando em função do líder que a lidera, então tem que ser uma pessoa extremamente alinhada. Legal. Pensando na nossa audiência, pessoas que estão interessadas no assunto liderança e provavelmente líderes que estão na ativa, ouvindo você, me parece que se algum líder não está trabalhando com pelo menos um sucessor em potencial, esse líder está em risco. Esse líder está em risco de não se desenvolver, por estar colocando em risco o negócio, porque ele está ficando obsoleto. E se o líder estiver ficando obsoleto, o negócio vai ficar obsoleto. Então, tem líderes que defendem posições, defendem seu território, não contratam pessoas de alto potencial, até com medo de serem ameaçadas, e essa, na verdade, é a maior ameaça para esse líder, porque os resultados vão cair, a operação vai ficar menos eficiente, né, porque vai criar uma relação de dependência, o líder faz um movimento de proteção de conhecimento, e aí só ele domina aquilo, só ele resolve aquilo, e ele vai ficando cada vez mais numa zona de conforto, e a operação tende a definhar, até que aquele medo pelo qual ele faz isso, que é de perder aquela posição, acaba justamente acontecendo. Mas não acontece só a perca da posição dele, a dele, de outras pessoas, e talvez até impactando clientes. Aquele medo, aquela limitação que o líder tinha, complica a vida dele, a vida de outras pessoas, da empresa, de clientes da empresa. Muitas pessoas são impactadas por causa da ineficiência do líder em formar sucessores. E o mais importante, Rafa, quem lidera para você transcender, para você ir para outra posição. O processo de liderança, ele é crescente. A gente está se desafiando ou para tocar operações maiores, se for um negócio que daí ele vai ter mais desafios, vai ter mais estruturas, né? Então eu posso estar liderando um negócio de 10 pessoas, é uma startup, e depois eu estou liderando um negócio de 500 pessoas. Então os desafios foram sendo ampliados, eu estou na posição de líder de um determinado negócio, mas ele foi totalmente ressignificado. Eu evoluí com o negócio. Ou eu estou numa posição onde eu estou evoluindo para outras formas de liderança ou para outras áreas de liderança. Pode ser horizontal, né? Através de um rotation de áreas. Eu comecei liderando a área A, depois fui liderando a área B, ou como recém aconteceu aqui na DB1, a pessoa que estava liderando a área de facilities, em secretariado, eventos, passou a liderar o RH, então a pessoa está evoluindo e está evoluindo na horizontal e não necessariamente só na vertical, mas ela está ganhando envergadura e aprendizado, porque isso vai dar outras capacidades no futuro para outras evoluções. Sim. Ou ela está evoluindo no organograma.
todas elas envolvem ter sucessores. Como é que uma pessoa ela assume uma outra área ou faz uma transição de área se não tem ninguém preparado nessa primeira? Perfeito. Ela não consegue evoluir. E a liderança precisa evoluir para que o negócio evolua. Se a liderança não evoluir, não tiver capacidade de sucessão, o negócio estagna. É como uma grande padaria ou um mercado ou qualquer negócio pequeno de bairro que tem um alto potencial de se tornar um grande empreendimento, mas ficar preso naquele dono que quer controlar tudo e tudo ele que faz e tudo está na mão dele e ele que domina tudo. Né? E fica pequeno até que chega uma hora que ele não se cansa, ele não dá mais conta e o negócio morre. Na verdade, uma área ou que você lidera é um pequeno empreendimento. Não é nada diferente disso. Uhum. Wilson, eu já li sobre grandes líderes, né, que construíram impérios, né? Me lembro de ter lido sobre o Conde Matarazzo, né, um grande empresário do Brasil, né, um percentual alto do PIB brasileiro na virada do século XIX para o XX. Da família Matarazzo. Né? Era das empresas dele, né? Uhum. Do Francisco Matarazzo, que recebeu o título de conde, né? E hoje não tem mais, né? Todo aquele conglomerado de indústrias, né? Ele não se manteve depois desse fundador. E também já tive a oportunidade de ler sobre outras empresas mundiais, né? Que não se mantiveram depois que o fundador passou, né? Sim. E alguns anos atrás, talvez aí uns 20 anos atrás, lendo um livro de liderança, o autor ele dizia assim, o grande teste da liderança, ele não acontece enquanto o líder é líder. O grande teste da liderança acontece quando ele deixa a liderança. Porque o grande teste da liderança é o que acontece com tudo aquilo que esse líder construiu de maneira maravilhosa, impressionante, mas o que acontece com tudo aquilo depois que ele saiu, que ele passa, né? E aí ele comentava lá no capítulo sobre muitas empresas, né, que desfacelam, né? Às vezes passa ali para o pessoal da família, né? Passa para o filho, e às vezes o filho não tem aquela envergadura que o pai fundador teve, né? Uhum. Ou às vezes passa para um outro líder, que é um líder técnico de mercado, mas que ele não tem também determinadas características, né, que faziam com que aquela empresa fosse tudo aquilo, né? Então, a ideia de que a próxima geração daquele empreendimento é o grande teste do líder que ali estava, né? Então, eu queria trazer isso para você, porque o nosso assunto aqui é sucessão, né? E eu queria saber qual que é a tua opinião sobre isso, né? Será que de fato a gente pode dizer, porque era essa a afirmação do autor lá, alguém só pode dizer que é líder mesmo de verdade quando a gente olha o que aconteceu depois que ele deixou a sua posição de liderança ali. Aí a gente sabe se esse cara era líder mesmo ou não. O que você acha disso? Olha, Rafa, é uma afirmação e uma opinião desse autor que tem sua relevância e faz sentido. Líder de verdade, né? É um julgamento, né? Sim. Então, eu acredito que ele, em grande parte, ele tem razão de os líderes excelentes, aqueles que conseguem fazer os negócios transcenderem, mesmo eles não estando lá, sem dúvida alguma, são líderes altamente diferenciados. Né? São líderes que conseguiram criar estruturas, né, organizar as coisas de tal forma que continuou depois, né, inclusive na mão de outras pessoas. Então ele teve uma capacidade, inclusive, de fazer a sua sucessão. Né? A gente sabe a gente fala de empresas hoje, mas isso é histórico, impérios. Né, nasceram e impérios morreram em função de um processo de sucessão. Talvez um líder fraco assumiu, ou as estruturas que foram preparadas e não estavam preparadas adequadamente, porque parte dos seus generais, cada um deles queriam conquistar o poder, e aí se fracionou aquilo tudo que estava sendo construído, ou seja, o processo de sucessão não foi muito bem elaborado e impérios foram desfeitos, né, na história. Né? E isso pode acontecer numa pequena empresa ou no império. A partir de um determinado momento da jornada do líder, onde ele estabeleceu, construiu e a coisa começou a caminhar,
o maior desafio deve ser a sucessão. E, obviamente, essa sucessão ele tem a ver com encontrar pessoas, né, como a gente falou aqui, né, de preparar esse ambiente para que essa pessoa faça a transição. No Brasil, a gente tem muitas histórias de empresas que se desfacelaram, mas tem muitas histórias de empresas que estão aí, né, são exemplos de sucessão. Tem uma muito próxima de nós aqui, que é a Jato, por exemplo, se fala muito pouco nelas, mas já está na terceira geração, né, de implementos agrícolas, e é um exemplo de sucessão, de projeto de sucessão, né? Mas é porque o líder ou a liderança daquela empresa foi estabelecendo isso de forma intencional e estratégica. Então, o mais importante do que toda essa conversa aqui que a gente está falando, Rafa, é haver clareza, é haver intencionalidade e haver preparo para que a sucessão aconteça, né? Mais do que simplesmente o que fazer. Talvez cada líder vai encontrar a sua forma, no seu contexto, no seu jeito. Mas se ele colocar intencionalidade para a próxima geração, eu tenho certeza que pelo menos mais uma vai. Agora, cabe ele ensinar esse líder a seguir esse movimento, de colocar intencionalidade nesse processo. E a intencionalidade em encontrar quem, em como fazer essa transição, em como construir essas pessoas, em como preparar essas pessoas. E mais uma coisa, colocar essa intencionalidade e verbalizar isso. As pessoas têm medo. Eu vou chegar aqui e vou falar para o meu liderado: você é uma das pessoas que eu acredito que tem potencial para seguir no processo de sucessão. Não estou dizendo que ele vai ser meu sucessor, mas eu posso verbalizar que ele tem potencial e eu tenho esse olhar para com ele e que eu quero desenvolvê-lo para que isso aconteça na vida dele. Legal. Eu preciso colocar intencionalidade nisso, eu preciso verbalizar, não vou falar isso porque senão o cara vai pedir aumento, ele vai achar que ele é importante, então aí vem os medos internos, ou o cara vai querer o meu lugar, ele vai me sabotar, ele vai querer me tirar daqui. Não, cara, vamos construir essa jornada. Assista o episódio sobre os problemas emocionais lá, né? A necessidade do desenvolvimento emocional. Exatamente. Que o líder precisa ter. Coloca na descrição mais um episódio aí, agora que a gente tem vários episódios, né, a gente pode vir fazendo essas conexões. Então, os medos e as decisões e como os sentimentos influenciam as decisões que o líder está tomando, né? A gente falou sobre isso já em outro episódio. Então, esse processo de intencionalidade da sucessão e do movimento é uma disciplina que o líder precisa cuidar, assim como ele cuida dos indicadores, ele cuida da gestão, ele cuida das pessoas. Então é uma disciplina de liderança que deve ser colocada intencionalidade, e se você não consegue fazer sozinho, busque apoio, consultoria. Existem técnicas de como fazer isso, né? Na DB1, sobre a perspectiva de sucessão, várias estruturas já estão sendo preparadas há mais de uma década, né? Inclusive estruturas jurídicas, estruturas de famílias, movimentos de construção de relacionamento entre talvez alguns herdeiros no futuro, de como é que eles vão se conhecer antes de estarem numa mesa de reunião, né? São problemas que estão sendo antecipados décadas atrás, para prevenir problemas futuros, não só de pessoas, mas do ambiente que está sendo preparado para que a pessoa que assuma tenha condição de trabalho, sem que um herdeiro, por exemplo, interfira na governança e na gestão. Sim. Que, de tal forma que quem suceder depois de receber isso como herança consiga respeitar essas pessoas que estão aqui na frente. Como todo filho de sócio aqui trabalha na empresa e passa por todas as áreas. Para quê? Para que ele entenda a dificuldade, né? Então, meu filho, por exemplo, passou por muito perrengue vendendo. Tomou muito não na cara, tentando marcar a agenda de vendas. Então, se ele está no conselho e um resultado de vendas não está acontecendo, ele vai ter uma atitude muito mais humilde na hora de perguntar o que está acontecendo, do que simplesmente se for um herdeiro qualquer que não conhece qual é a dificuldade de se vender tecnologia. Então, não estou dizendo que meu filho vai ser um sucessor, mas eu estou dizendo que também não vai ser. O que eu estou dizendo é que tem um ambiente sendo preparado para quem quer que seja, encontre um ambiente melhor para que consiga fazer essa transição. Então, é o processo de construir intencionalidade, né? Colocar intencionalidade no processo, investir nisso. Tempo,
e dinheiro como você investe em qualquer outra disciplina de liderança. Legal. E a gente está falando aqui do ponto de vista estratégico, organizacional, de empresa, mas eu entendo que isso vale também para o líder que é coordenador e está à frente de 5 pessoas ali, né? A discussão é a mesma. A discussão é a mesma. Só que em vez de se levar uma década, você vai levar 1 ano ou 3 anos. Não sei qual que é o tempo para você formar um sucessor na área que você coordena. E o grande risco dele não formar sucessores é ele próprio não progredir. Ele mesmo não progredir. Então, um gerente de projeto, por exemplo, uma equipe de 10 pessoas, é 1 ano e meio para você formar e fazer uma transição. Uhum. Obviamente, uma direção de uma empresa, dependendo do tamanho da empresa, vão ser anos, né? Também, né? Ou talvez décadas. Mas é algo que precisa começar. Então, é o que eu costumo falar. Se vai demorar, começa logo. Legal. Última pergunta. Qual que é a grande frustração ao tentar formar sucessores? A grande frustração é você olhar para pessoas que têm potencial e elas não estarem dispostas, elas se contentarem com menos. É como você olhar para uma pessoa que claramente decide ter menos da vida. Menos para ela mesma. Menos para ela mesma. Menos do que é o potencial dela. Menos do que é o potencial dela, né? Às vezes vem muito cheio de retóricas do tipo, não, eu não estou... eu prefiro dar atenção para minha família, eu sei, mas o quanto a mais você está dando de atenção por não fazer efetivamente, né? Ou você está gastando esse tempo a mais em telas, né? E não com a sua família, e não com tempo de qualidade com a sua família. Normalmente isso vem significado de muitas justificativas e desculpas, né? Porque na vida sempre tem espaço para tudo. A questão de como que você vai acomodar essas coisas, né? E isso também é um talento, né? Gestão de tempo é uma disciplina esperada, técnicas de gestão de tempo, técnicas de priorização, como é que eu priorizo, como é que eu decido o que fica de fora, o que fica dentro, também é uma disciplina de um auto-executivo, né? Ou de um líder, né? Seja lá qual for o escopo que ele atua. Obviamente, quanto mais temos, mais tem que ter habilidade na gestão do tempo. Então, não envolve necessariamente você abrir mão daquilo que realmente é importante. Então, a frustração vem quando você vê pessoas que têm potencial, mas elas decidem ser menos. Se contentar com menos. Muito bem, Wilson. Obrigado aí por compartilhar seu ponto de vista. E aí a minha pergunta para você que nos acompanha é, e aí, você está formando sucessores ou você está em risco de estagnação? Você como líder é um angariador de sucessores? Ou será que você não está se preocupando com isso, achando que isso não é importante porque tem muito incêndio para apagar o dia todo, né? Quem sabe parte desses incêndios não poderiam ser apagados com novas lideranças, né, sendo formadas. Esse é o podcast Na Trincheira. A gente fica por aqui. Acompanhe as nossas publicações, ativa a notificação, inscreva-se no canal, compartilhe o conteúdo com as pessoas e comenta. Traz aí a sua opinião, porque ela é importante para a gente também. A gente fica por aqui. Até a próxima.